agora sim. Tudo bem? Finalmente. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando experiências, compartilhando vivências. Isso é muito importante. É um prazer imenso estar aqui com você e com todos que estão nos assistindo. Com certeza, assim, é um prazer para mim, em especial, estar falando com você, Mel, porque eu te conheço de adolescente. É, A carinha tá exatamente igual, mas eu te conheço de adolescente. Aí, por mais que a gente continue a amizade pelo Facebook, pelo Instagram, por mais que a gente, né, veja alguma coisa, a gente se afasta. Então, eu não sei muito da sua verdade. vida. Então, é um prazer hoje poder falar com você e saber um pouquinho sobre o que aconteceu durante esse tempo aí, né? Quem é a Melissa, né? Igualmente. E era uma menina tímida, sempre linda, e agora é esse mulherão aí. Então, é um prazer poder falar com você hoje, viu? Muito Igualmente. e obrigada, lógico, para todo mundo que está assistindo. Eu espero que todo mundo participe e goste aqui da nossa conversa. Com Você é de Minas certeza. Gerais, né, Mel? Sou mineira. Morei durante muito tempo no interior de São Paulo, né? Mas eu nasci aqui, moro em Viçosa, em Minas Ah, Gerais. você é conhecida, né? Viçosa é conhecida. E Uhum, quem não te conhece, conta um pouquinho quem é você. Quem é a Melissa? Se apresenta um pouquinho pra gente. tá. Bem, sou Melissa, 32 anos, né? Sou psicóloga, né? Trabalho atualmente com a psicoterapia infantil, né? Fazendo atendimentos tanto particular quanto online, né? Presencial e online. Hoje a gente tem tido um aumento aí nos atendimentos online. Trabalho também na saúde pública, em um centro estadual de atendimento especializado, né? E nós realizamos diversos trabalhos, né? Diversos atendimentos. O mais principal de todos eles é o atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, né? Que a gente também tem tido um aumento aí considerável, né? Importante, grave, né? Mas estamos realizando esse atendimento de acolhimento a essas crianças, né? O que mais que eu posso falar de mim? Bom, tem alguns cursos, né, de especialização na área de psicologia, cursos também de aperfeiçoamento, também dentro da área infantil. Então, é uma área assim, que eu me dedico bastante, eu gosto bastante dessa área. Sou mãe, né, tenho uma filha, a Luísa, de 5 anos, e é isso, né? E para descontrair, sou roqueira. Ah, olha só! Sim, é rock and roll. É. Que legal. E me diz uma coisa, você sempre trabalhou com psicologia infantil? Isso foi algo que você quis desde sempre? Assim, me conta um pouquinho primeiro, assim, por que a psicologia e por que a infantil? Tá. O que Não, levou aí? quando eu comecei o curso de psicologia, trabalhar com criança era algo assim que estava fora de cogitação, por incrível que pareça, né? O meu amor, assim, a minha paixão começou quando eu fiz um estágio em escolas, lá no interior de São Paulo, onde eu morei, né? Eram escolas tanto de educação infantil quanto de ensino fundamental, né? E lá eu desenvolvi um trabalho com atividades de dinâmicas de grupo, oficinas, principalmente para os pequenininhos, né? E Aham. foi ali que eu me identifiquei, né? As crianças, assim, elas são, vamos dizer, puras, né? Então, eu me identifiquei muito com esse trabalho, foi um trabalho assim, transformador, divisor de águas na minha vida, né? Mas aí, quando eu me formei, a vida me levou para outros caminhos, né? Eu trabalhei durante algum tempo com dependente químico, né? Também que bem diferente do que
estava até então habituada, porque na faculdade mesmo eu não tive nenhuma vivência com esse tipo de público. Foi um aprendizado também muito grande e também esse trabalho com dependente químico também foi muito bom, porque eu pude também trabalhar com famílias, que era algo também que eu gostava de trabalhar no estágio, com orientação a pais, acolhimento. Então, assim, eu fui juntando as coisas, né, a identificação com o tipo de trabalho que eu faço hoje, né? Quando eu tive a minha filha, a Luísa, eu, assim, pensei, né, agora é a hora, né? Vou me identificar, vou me dedicar ao trabalho com crianças, porque as crianças, elas mais nos ensinam do que a gente a elas. E é isso que acontece, né? Na educação, na minha vivência prática com a Luísa, é muito isso. Ela mais me ensina do que eu a ela, né? Então, eu investi, né, nessa área infantil. Aí eu me mudei para cá e é aqui mesmo que eu dei o start aí e fui estudando, fui me dedicando. Aí comecei a trabalhar nesse local, né, nesse centro estadual também, que foi outra vivência muito importante. E aí consegui montar o meu consultório particular, né, que ele é só meu, né, através aí de muito investimento. E estamos aí, né? Isso mesmo, é uma área que está crescendo muito, né? Tem muita demanda, ainda mais depois da pandemia, né? Eu acho, toda a área, vou dar um pitaco aqui, né? Eu acho que no passado, assim, as crianças, os pais procuravam um psicólogo para a criança porque ela tinha alguma dificuldade na escola, alguma timidez, sofria um bullying. São mais complexas, né? As crianças acho que trazem mais complexidade e acho que ao mesmo tempo que elas ensinam, elas absorvem rápido também, né? Eu creio que elas pegam ali rapidamente, né? Mas é um desafio, né? Incrível. Sim. Ai, parabéns, gostei de saber. E vamos entrar no assunto, acho que a gente vai misturar um pouquinho. Vou me aproveitar que você é psicóloga, né? E vou também falar um pouquinho da Melissa. Então, Mel, posso te chamar de Mel, né? Pode, claro. Qual que é o seu diagnóstico? Como que foi assim para você no seu nascimento? Conta um pouquinho pra gente assim, qual foi seu diagnóstico? Como que foi assim seu primeiro contato com o seu diagnóstico e que você lembra assim? Bem, quando eu nasci, o médico falou para minha mãe, ela tem hemangioma. Você não se assuste, não é nada, não vai sair. Falou assim. E ficou, né? Eu fiquei com isso, que eu tenho hemangioma, né? E aí, assim, eu cresci também com a ideia de que não existe tratamento. Quando eu era pequena, por volta de uns 5, 6 anos, mais ou menos, num supermercado, e aí tinha um homem que tinha uma formação vascular capilar. E ele abordou a minha mãe, falou, essa menina é sua filha? Aí ela falou, sim. Pois é, eu tô vendo que ela tem o mesmo que eu, né? E o que eu queria dizer para a senhora, para minha mãe, né, é para que a senhora nunca procure tratamento para a sua filha, porque eu fiz um tratamento, isso 96, 97, acho que estava começando ainda na Unicamp, começando aqueles tratamentos com laser CO2, né? Então aí ele fez esse tratamento e foi um desastre, porque ele mostrou, olha como ficou a minha pele. E eu estava perto, e aquilo me chocou, porque a pele dele tinha ficado toda marcada, parecendo casca de abacaxi mesmo, ficou cheio de cicatrizes, né? Então, isso me marcou muito. E ali eu cresci com a ideia de que não existia e nunca vai existir o tratamento. E aí ele mesmo falou, olha, nunca procure tratamento para a sua filha, porque olha o meu estado, olha como ficou a minha pele, eu tenho um arrependimento muito grande de ter feito, né? Então aí eu cresci com isso.
Sofri muito, questão de autoaceitação, de autoimagem, autoestima. Tudo isso, assim, foi muito marcante para mim, né? E aí, em 2009, aproximadamente, 2010, foi onde eu conheci, fazendo uma pesquisa na internet à toa, eu conheci o blog da Abrapel, né? Que lá tinha várias pessoas compartilhando as suas vivências, tinha fotos de encontros, e ali eu me identifiquei. Eu falei, nossa, olha só que interessante. Né? Na época tinha encontros, palestras, conferências, né? Tinha também foto daquele deputado, que agora eu não me lembro o nome dele. Geraldo alguma também. coisa. Isso, que acho que o Valério foi buscar um incentivo dele, né, na época. Tinha isso, tinha a foto da doutora Heloísa, né? Então, isso foi muito importante para mim. E acho que foi em 2010 mesmo que eu fui a um encontro. E lá, nesse encontro, que eu descobri que tem tratamento, que tem médicos, que tem especialistas, né? E foi aí que, no mesmo ano, que eu conheci a doutora Heloísa, lá em São Paulo. A clínica dela era onde era o antigo endereço ainda, lá no Ibirapuera ainda, não era nem onde é atualmente, no Bela Vista. E foi aí que ela me diagnosticou. Então, assim, eu recebi o meu diagnóstico de malformação vascular do tipo capilar quando eu tinha 19 anos. 19, 20 anos. Foi assim que eu descobri. E aí eu iniciei meu tratamento, né? E você acredita que até hoje tem gente que demora todo esse tempo para chegar no tratamento, né? Assim, viveu uma época sem internet, né? Sem informação, assim, era difícil achar, né? Corre outro desafio, né? Que é fugir das fake news. Mas hoje a gente, né, consegue chegar à informação. E mesmo assim ainda tem muito médico que faz uma maior confusão. A maioria fala o contrário que disseram para você, né? Que fala assim, ah, isso aí é um hemangioma, fica tranquilo que vai sumir, né? E aí a gente sabe que não some, né? Alguns hemangiomas infantis somem, mas mesmo esses que somem, dependendo de onde estão, é importante tratar, né? Porque a gente evita, além da questão da saúde, porque a maioria deles são em cabeça e pescoço, além né, do risco de atrapalhar numa visão, numa audição e assim por diante, é a questão do momento ali que a criança está se formando socialmente, né? Então, no caso, quando a gente tem esse diagnóstico de hemangioma, assim, questionem, verifiquem se realmente é hemangioma ou se é uma malformação vascular, e em ambos tem tratamento. Hoje em dia tem muito mais tratamento, né? A gente aproveitar bom, né? para falar isso, né? Assim, tem tratamento. Tem tratamento. E aí, então, você fez o quê? Você fez tratamento a laser? Você precisou fazer alguma cirurgia? Como que foi esse seu tratamento? Você trata ainda ou não? Como que é isso? Então, aí, nesse período, eu iniciei o tratamento com a doutora Heloísa Campos, né, na clínica Ibirapuera. Eu fiz com ela em torno de 12 aplicações, né? Que as aplicações são a cada 2 meses, né? E aí depois, né, o que aconteceu? Eu tive uma complicação na gengiva, né? O surgimento de um granuloma. E esse granuloma, eu fiz as microcirurgias para retirada, né? Em torno de umas 4 cirurgias, e ele voltava a crescer. Tirava, ele voltava a crescer. Tirava, ele voltava a crescer. E aí foi aquela, né, assim, vamos dizer, aquela movimentação atrás de médicos, fui no AC Camargo, né, com o doutor André Paroli, fui passar com o doutor Francisco, e não descobria qual que era a ramificação que estava alimentando esse granuloma. Né? Mas aí, assim, isso internamente foi me cansando, né? Assim, minha motivação. Porque toda semana eu estava em São Paulo para descobrir o que era. Eu fiz um exame assim muito específico de Doppler,
que eu não lembro qual é a médica. Eu sei que ela é, assim, ela é específico em malformação vascular. Eu não sei nem Não foi qual a que é o nome. doutora Nilce Carvalho? Eu acho que é. Acho que é ela. Acho que é ela, sim. E fiz esse exame e também não descobri o que aconteceu, o que estava ali, qual era o problema. Tinha também a possibilidade de fazer cirurgia, mas, assim, eu senti um certo medo, assim, por parte dos médicos com relação a fazer uma cirurgia no lábio, por exemplo, porque o problema era no lábio e na gengiva, né? Eu lembro que meu pai ficou até assustado, meu pai estava me acompanhando, ele ficou até assustado, porque o doutor Francisco chegou a falar até em necrose, né? E aí a gente ficou muito preocupado com relação a isso e fomos questionando, né, se valia a pena. Eu sei que do nada esse granuloma parou de crescer, parou de sangrar também, porque eu sofria sangramentos constantes. E aí eu resolvi dar uma pausa nesse tratamento, né? Porque aí eu, nesse meio tempo, me formei, né? Então, assim, de 2010 até 2013, eu fiz o tratamento a laser, né? Com dye laser. Aí eu me formei, aí eu tive a Luísa. Quando eu tive a Luísa, durante a gestação, eu notei que houve um leve escurecimento na marca, né? Na malformação. Isso foi uma coisa que chegou a me preocupar um pouco. Eu cheguei a falar com o médico, ele disse para acompanhar, né, caso houvesse uma complicação, alguma coisa. Mas só foi isso, assim, foi uma percepção que eu tive, né? Mas não aconteceu nada, foi tudo bem na gestação. A Luísa também não tem, graças a Deus, ela não tem malformação, né? Você teve essa dúvida, Mel? Sabe que não, assim, nunca me passou pela cabeça que ela poderia ter e como seria, né? Eu acho que o enfrentamento que ela teria seria muito mais fácil do que o que eu tive, né? E Uhum. hoje, com recursos que tem, tratamentos, então foi uma coisa que não me preocupou muito. Mas, assim, ainda bem que ela não tem, né? Só isso que eu falo, né? Porque talvez ela poderia ter uma certa dificuldade, como eu tive, apesar de ter a certeza, né, de que eu iria ajudá-la nesse sentido, né? Aí depois eu tive ela, né? Tive a dedicação à maternidade. Quando eu mudei para cá, aproximadamente 3 anos atrás, eu falei, não, agora eu vou voltar ao meu tratamento. Porque eu notei também, além do leve escurecimento, eu notei alguns granulomas que aparecem, né? Tem essa... Infelizmente, a gente tem essa tendência ao longo dos anos a desenvolver isso, né? E aí foi onde eu procurei a clínica Mansur, da doutora Cristina Mansur, em Juiz de Fora, Exatamente isso. que é pertinho daqui, né? Então eu fiz a consulta com ela, ela é excelente, né? Quem for aqui da região, aqui perto de Juiz de Fora, eu recomendo fazer com ela, porque ela é excelente, uma ótima médica. E eu fiz uma aplicação, porque depois entrou a pandemia, aí dei uma pausa, tive que dar uma pausa temporária, né? E aí, nesse meio tempo também, eu entrei com um pedido de cirurgia reparadora no lábio. Tentei pelo SUS, porque plano de saúde é aquela coisa, né? Aquela luta, tem que entrar na justiça, né? É uma dor de cabeça. Então, eu falei, não, eu vou tentar pelo SUS, né? Através de ISF e TFD, né? Que é o tratamento fora de domicílio. Isso em janeiro de 2020. Quando foi em maio desse ano, eles entraram em contato comigo, né, dizendo que a consulta estava marcada, se eu tinha interesse. Então, aí eu fui consulta no Hospital Terezinha de Jesus, em Juiz de Fora, que lá é uma equipe muito boa de cirurgia plástica. Eles têm o hábito de receber, né, de atender pacientes com malformação vascular. E eu fiz a cirurgia, né, em setembro.
né? Fiz a cirurgia. Eu sei que não é algo assim que vai, vamos dizer, me curar, resolver totalmente o meu problema, mas era algo que estava me incomodando também, porque com a gravidez, o meu lábio, ele triplicou de tamanho, ele ficou maior do que ele era antes, né? Então, essa cirurgia foi mesmo para ajudar no tamanho e também melhorar a qualidade de vida da gente, né? Porque a possibilidade de ter sangramentos, ela é muito grande, né? Então, no meu caso, nessa região labial, gengiva, ela é mais complexa do que o rosto, né? E aí, o ano que vem, eu pretendo retornar ao meu tratamento a laser. Por isso que eu acho que é importante, né, assim, essa investigação pelos médicos, né? Porque às vezes eles veem uma mancha por fora e o que que tem lá por dentro, né? Da onde vem essa ramificação, né? E o contrário também, né? Que às vezes eles veem assim alguma coisa cavernosa, alguma coisa tuberosa grande e quer simplesmente retirar. Também tem que ter, né, um exame profundo, porque às vezes a ramificação é mais profunda ainda, e aí, né, a gente já ouviu história, né, de gente que tem sangramentos absurdos em meio de cirurgia, né? Então é bom saber, né, que assim é importante ter exames, né, antes de Sim. qualquer procedimento. E até para saber se não precisa de procedimento, né? Não ficar esperando estourar. Eu tenho uma pergunta a mais para cá, mas eu vou trazer, porque como você falou da Luísa, e a Luísa, como assim, ela já te perguntou alguma coisa? Você já vivenciou alguma coisa com a Luísa em função da sua malformação? Bem, assim, teve um dia, né, muito curioso, porque ela gosta muito de suco de uva, né? Aí ela falou assim, olha, esse suco de uva é igual que a mamãe tem no rosto. Foi assim, algo espontâneo, né, dela, 5 anos. Eu falei, é mesmo, Luísa? E o que você acha disso? Ah, eu acho muito bonito. Eu também queria ter. E foi isso. Aí ela já começou a falar de outras coisas. Então, assim, ela nunca me perguntou o que que eu tenho, o que que é isso. Porque eu acredito, Andréa, que é porque eu lido hoje, eu lido de uma forma natural. Então, para ela, é natural também. Tanto que ela fala, eu também queria ter. Né? Hoje, assim, eu não demonstro nenhuma angústia para ela em relação a isso, em relação à minha aparência, né? Ela me vê nos meus rituais de cuidados com a pele, né? Ela fala, nossa, mamãe, quando eu crescer eu também vou passar creme, eu também vou passar protetor solar, né? Ela é toda vaidosa também. Então, é algo muito natural, né? E assim, eu nunca fiquei explicando o que que eu tenho e tudo mais, né? O que eu ensino para ela é que cada pessoa é de um jeito, né? Um exemplo que eu gosto de mostrar para ela são os animais, porque ela gosta muito de animais, né? Então eu falo, olha a girafa como ela é. Ela tem muitas pintinhas. O leão, que tem também a sua juba enorme, né? Os pássaros que têm penas coloridas. Aí eu falo que as pessoas também, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma cor, cada pessoa tem uma característica, né? Então eu vou assim lidando dessa forma. Então para ela é natural. Adorei esse seu exemplo, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre falo assim: olha, cada vez é de um jeito, um é loiro, outro é moreno. Adorei essa do vou usar. E você sabe que assim, essa história da convivência acho que é muito importante, né? Para ela é natural, ela nasceu, qual o primeiro rosto que ela viu, né? A Gabriela tem um irmão mais novo, e assim, ele nunca perguntou também, porque é a irmã dele, ele nasceu e tá lá. E aí a gente bate, né, na história das escolas, né, da convivência, a gente sabe o quanto é difícil, nós como pais, a gente quer sempre proteger os filhos, mas a gente tem que colocar os filhos, sabe, na escola, a gente tem que levar o filho às festinhas, a gente não pode esconder, porque é na convivência que as crianças vão perceber que elas são todas iguais, né? Exato. Todos ali vão brincar, vão
A minha filha já tá adulta, né? Mas assim, é muito marcante para mim, principalmente praia, porque no caso dela é principalmente nas pernas, né, no corpo, e fica muito visível quando vai em praia. E a gente, quando ela era pequena, assim, a primeira coisa que a gente fazia quando chegava na praia era começar a fazer um castelo. Porque se alguma criança chegasse perto, que óbvio, chegava, olhava, apontava, perguntava, a gente explicava que ela era diferente e já convidava para brincar com a gente no castelo. E era Uhum. questão de minutos para todo mundo estar brincando, questão de minutos para se encontrar no outro dia, combinar de se encontrar no outro dia na praia de novo. Aquilo acabava, né? Porque é a convivência. Só que a gente tem que estar preparado para isso, né? Porque no primeiro momento dói, né? Porque assim, Uhum. é muito difícil, assim. Até hoje é, dependendo de onde eu sei que ela vai ser olhada, né? Eu sei que não adianta isso. Mas se a gente consegue vivenciar isso e passar por isso, as pessoas em volta vão conseguir, né, ter esse outro olhar, né? Perceber o indivíduo que tem ali, né? Com Salvo certeza. exceções, mas aí essas exceções, o problema são elas e não a gente, né? Exatamente. Assim, criança é o mais fácil, assim, apesar de ter às vezes comentários maldosos, mas eu acredito que ela nem sabe o que está dizendo, né? É assim, é uma repetição, né? Então, assim, Uhum. cabe a gente conseguir olhar e enxergar que tem uma criança ali e ter a reação adequada, né? Aliás, Uhum. vamos então falar sobre isso, né? Qual que é a reação que a gente deve ter, né? Você ainda sofre algum tipo de olhar, de comentário? Como que você reage? Olha, quando eu era mais nova, eu me incomodava muito, né? Principalmente assim, em local onde tem muita gente, tipo shopping, né? A gente percebe muito que as pessoas olham, né? Que tem comentários também, dependendo da situação, né? Mas hoje eu vejo uma diminuição nisso, né? Por exemplo, quando eu trabalhei lá atrás, que eu estagiei com as crianças, foi na época que eu estava fazendo aplicação a laser. E quando eu faço aplicação a laser, eu não uso maquiagem. Eu uso só um protetor solar, porque eu tenho receio, né? Eu tenho a pele muito sensível, então qualquer coisa irrita, né? Então aí eu me apresentei para as crianças do jeito que eu sou, né? E para minha surpresa, também foi algo tão natural que elas só perguntaram: o que que você tem no rosto? E aí eu sempre dei a resposta que minha mãe me ensinou, né? Ah, eu nasci assim, né? A marca que eu tenho, eu sou assim. Ah, que legal, ah, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, assim, eu acredito, André, que é a forma com que a gente lida com aquilo ali, né? Em se tratando de pais com crianças pequenas, é a forma com que esses pais vão lidar diante da malformação que o filho, que a sua criança apresenta, né? Essa questão de esconder, de superproteção, né? É algo que eu vejo lá no grupo, inclusive lá no grupo do Facebook, que me preocupa muito, né? Principalmente a questão do tratamento. Ah, porque eu quero fazer tratamento para o meu filho, porque eu fico incomodada com os comentários, com os olhares, com a reação das pessoas, né? Sendo que, na verdade, o tratamento não é somente para isso, né? Então, o que eu falo, né, como psicóloga, como pessoa que vivenciou isso, é de que forma que você vai lidar, você vai ensinar o seu filho a lidar com isso, né? Porque se esconder vai ajudar, né? O tratamento também vai ajudar, mas só isso será que vai ser suficiente? É encorajar as suas crianças a lidarem com essas situações desafiadoras, né? Protegê-los da frustração, do sofrimento, é algo que a gente tenta, mas a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir proteger a nossa criança de lidar com situações difíceis,
Não, a gente tem que motivá-los a enfrentar isso, a enfrentar essa sociedade que ainda vê a questão estética como o primordial, o principal, né? O estético que define as pessoas. Então, é motivar suas crianças, né? É enfrentar. O que eu tenho no rosto? Ah, eu tenho uma marca de nascença, né? Eu sou assim, você gostando ou não, eu vou continuar sendo assim, né? Porque vai haver pessoas que vão se identificar com a sua criança. A sua criança não vai ser discriminada para sempre, né? Então, ensine-o a enfrentar esse mundo, né? É difícil, é desafiador, bastante, mas é necessário, né? Trabalhar essa autoaceitação, né? Trabalhar essa autoestima, de aprender a gostar de si mesmo. E não precisa ter uma malformação para isso, né? Essa dica para todo mundo. Porque todo mundo tem algum tipo de desafio, né? Exatamente. Eu fiquei pensando assim, da criança vir, o que que você tem e tal? Ah, eu tenho uma malformação, eu sou assim e tal. Vamos jogar bola? Assim, a gente precisa ensinar os filhos também, assim, desviar um pouco do assunto, né? Tomar cuidado para não ser o único assunto dentro de casa também, né? Exatamente. Encorajar o filho, né? Mostrar o quanto ele tem outros potenciais, né? Desenvolver as habilidades, as capacidades, né? Reconhecer que ele é muito mais do que isso que ele tem no corpo, né? E é isso mesmo, é desviar do assunto. Explicou? Pronto. A pessoa gostou? Não, problema dela, né? Vamos fazer outra coisa, vamos brincar, né? Vamos nos conhecer, né? No sentido assim, da criança ela não se retrair, né? Foi algo que aconteceu comigo, né? Eu não tinha força, eu não tinha motivação, eu tinha voz. As pessoas falavam comigo, eu fui me retraindo, até onde eu precisei buscar ajuda, né? A minha mãe, né? E na infância, você lembra algum caso assim específico? Alguma coisa muito marcante para você? Sempre tem assim, algumas situações, né? Por exemplo, na escola, era assim, eu falo que o ambiente escolar, ele é desafiador, muito desafiador, né? Uma que, assim, na época as escolas, eu acredito que elas ainda não estão preparadas para lidar com isso, né? Infelizmente, com qualquer tipo de diferença, né? A inclusão, infelizmente, ela é maravilhosa no papel, né? Mas na prática é outra, né? Então, assim, o que eu sentia em como a escola lidava comigo? O problema era eu. Eu que era problemática, eu que tinha transtorno, eu que precisava de psicólogo. Não era a pessoa que estava me agredindo, era eu. Eu que tinha problema de aprendizagem, porque eu não conseguia aprender, porque, assim, eu fui muito discriminada, muito, assim. Era apelidos de todos os tipos, né? Então, eu me via assim, isolada, né? Outro dia eu estava até comentando que eu corria para a biblioteca, né? Eu ficava na biblioteca durante o intervalo, porque era o único lugar, assim, que eu me sentia bem, porque a moça da biblioteca, que tomava conta, gostava muito de mim. Então, assim, eu não assim, minhas experiências foram bem ruins mesmo. Uhum. Bem ruins. Ambiente escolar, realmente, assim, a gente vê muita empatia na tela do celular, né? Nas redes sociais tem empatia, caramba. Agora, no dia a dia, ainda falta muito, né? Mas isso está evoluindo, né? Eu acho que, assim, do que foi para você, para uma criança hoje, eu acho que está bem melhor, né? Assim, é um assunto, pelo menos, que se fala hoje, né? Então, e outra coisa que eu queria te perguntar, que percebeu assim, que eu aproveito e já pergunto sobre você e já junto a psicologia na história, né? Assim, né? A dúvida do que eu tenho, a dúvida se trata ou não trata, a dúvida, né, se vai resolver ou não.
se tem cura ou não, as idas e vindas de médicos, né? Tudo isso, eu que tenho dois filhos, eu, assim, como a Gabi foi a primeira, eu não senti muito, assim, lógico que foi um impacto e tal, mas aquilo para mim era a vida de mãe, ter que ir toda hora no médico. E aí, quando meu filho nasceu, eu falei assim, nossa, mas é só ir na pediatra e acabou, né? Não precisa fazer mais Uhum. isso de exame. Então, assim, aí que caiu a ficha para mim o quanto aquilo era bem maçante para uma criança, né? Assim, Uhum. como foi isso para você e o que você poderia dizer isso, assim, na parte da psicologia? Porque eu imagino que isso impacta bastante a criança, né? Como que a gente deve lidar com isso, com a criança? A gente aqui, outras mães também já comentaram bastante aqui, quando eu vou lá fazer tratamento, eu aproveito e levo meu filho no McDonald's, a gente, né, tenta transformar aquele dia em algo especial para não ser só Uhum. o tratamento, né? Ótima, ótima estratégia. Que às vezes é pesado, né? Muitas vezes a gente sai do consultório assim, cheia de dúvidas, né? Uhum. E porque a decisão final tem que ser sua, né? Quantas vezes. Hoje tá mais fácil, que minha filha agora é uma adulta, então eu divido com ela isso, né? E eu falo, e aí, né? Pô, qual vai ser sua decisão? Que muitas vezes a gente sai do consultório tendo que tomar uma decisão de fazer um procedimento ou não, de começar um remédio ou não. Uhum. E hoje ela divide isso comigo, né? Ela toma a decisão e a gente só discute, olha, eu acho isso, mas é você que decide e tal. Mas naquela É. época, né, a gente acaba transparecendo isso para os filhos, né? Eu tentei na época, inclusive, assim, a partir de uma certa idade, lógico, sair do consultório e falar, filha, você entendeu? E tentava assim explicar para a criança de uma maneira mais leve para ela conseguir entender o que estava acontecendo, porque me preocupava muito assim, gente, o que que será que está passando na cabeça daquela criança? Se aquilo é complicado para mim, imagina para a criança, né? Uhum. Então, assim, como que a gente deve lidar com isso? Assim, qual que é o seu conselho, né? Você tem a experiência pessoal e conhecimento técnico para falar sobre. Eu acredito assim, que a criança ela deve ser acolhida, né? Sempre em qualquer situação. Numa situação como essa, a criança ela vai sentir a forma, né, a partir do momento que os pais também lidam com isso. Né? De que forma que os pais estão lidando com isso? É de uma forma angustiante? É de uma forma ansiosa? É de uma forma desesperada? Né? Então, nesse momento, eu acredito que os pais também devem ser acolhidos também, né? De forma que, como que você vai lidar com isso, com seu filho? É de uma forma positiva, motivadora. Não, vamos lá fazer o tratamento. Mas por que que você está fazendo o tratamento para o seu filho? É por uma questão estética? É por uma questão de prevenção? Qual que é? Qual que é o intuito que você está fazendo isso? Né? Porque eu vejo também, Andréia, que é algo que me preocupa, inclusive lá no grupo, né? Essa questão estética ela fica muito assim, eu vejo muito isso e eu fico angustiada, né? Porque eu vejo, eu entendo, com certeza, como mãe, eu entendo essa angústia de querer procurar um tratamento para o seu filho na questão aí da estética, mas não é só isso que está em jogo. Né? Então, o primeiro ponto, se questiona, por que que eu vou procurar um tratamento para o meu filho? Né? Vamos encorajar. Travou para mim, vamos ver se volta. Segura aí sua fala, que para mim aqui travou. Para mim tá travado, né? Ó. Opa, acho que tá voltando. É, travou aqui também. Tá travadinho. Vamos ver se volta.
Quer sair e voltar, Mel? Ah lá. Aí ela volta. Peraí, gente, ainda tem live aqui, hein? Deixa ela voltar. Ah, Flávia, tô vendo aqui sua pergunta. Ela voltando, eu pergunto, tá? Sobre o tratamento a laser. Vocês estão me escutando? A live fica salva sim. Eu deixo sempre a live salva. Eu vou falando aqui. Ah, aqui, ela pediu para entrar. Opa, vamos lá. Oi, Valério. Mandei. Oi. Olá. Tua imagem tá travada, mas tua voz entrou. Vamos ver se volta direitinho. Ih, saiu. Deixa ela pedir de novo. Ó, eu vou dizer a minha opinião. Da minha filha não é no rosto, ela tem uma malformação principalmente nas pernas. Ela também surge em granulomas, que são aquelas pintinhas vermelhinhas. E, e o laser ajuda demais, demais. Sendo bem feito com o médico certo, equipamento certo, ajuda demais. Existem vários médicos hoje em dia que trabalham corretamente com o laser. Ah, agora voltou, agora você está se mexendo. Ai, ai. Então, só vamos recapitular um pouquinho. A gente estava falando um pouquinho como lidar com, né, vários procedimentos, consultas médicas com a criança, né? Uhum. Sim. Então, é sempre acolher a criança, né? Explicar para ela por que ela está fazendo esse tratamento, né? Como que ela se sente diante disso, né? Porque nós precisamos muito ouvir as nossas crianças, em qualquer situação, ainda mais uma situação envolvendo, né, um tratamento, uma questão de saúde. Né? Então, ouça a sua criança. O que que a sua criança se sente ao fazer o tratamento? Ela se sente bem? Ela se sente motivada? Ou ela fica triste? Né? E trabalhando isso com ela, a lidar com as suas emoções também, né? E é interessante, depois que faz uma aplicação a laser, né, a estratégia, né, que você falou, levar para passear, né, fazer alguma coisa diferente, para tentar amenizar aquela situação. Por quê? Se para nós, né, no caso para mim, é estressante, é cansativo, imagina para uma criança, né, Que devia estar tem brincando, né? exatamente, que tem dificuldade de lidar com essas emoções, né? Se submete também à aplicação de anestesia, né? Quando eu ia lá na doutora Heloísa, eu ficava com o coração apertado, aquelas criancinhas pequenininhas, tomando anestesia, muitas vezes anestesia geral, né? Choro também, choravam muitas, Traumático. né? Então, assim, ter paciência também, né? O choro, né? Eu vi alguns pais ficavam agitados lá com o choro da criança, pedindo para a criança parar de chorar. Gente, não façam isso em qualquer situação, por favor. Né? Ainda mais se tratando de criança pequena, que não sabe lidar com as suas emoções. O choro é a principal forma de comunicação. Então, acolha a sua criança. Né? Acolha sempre, ouça, conversa, explica. Né? Quando for uma criança maior, que já tem uma certa compreensão diante dos fatos, também. Então, assim, é promover o diálogo, é promover um ambiente favorecedor, acolhedor, para que a criança também sinta-se parte desse momento do tratamento dela. Né? Não só os pais. Tudo bem que os pais são os responsáveis, mas a criança ela também pode participar, ela pode ter voz. Não é porque é uma criança pequena que não pensa, que não sente, né? Que não pode ter autonomia também, sentir. Então,
é isso, né? Ó, eu rolei aqui para ver as perguntas. Perguntaram, né, se você indicava o tratamento a laser, se o Uhum, laser nódulo interno, o tratamento do laser melhora. Eu já digo aqui que é mais superficial o laser, né? E outra uhum, pessoa, a Cláudia, também perguntou qual substância o médico aplicou em você. Então, são duas coisas, né? Tem a questão do laser. O laser, ele atinge até uma certa profundidade, né, Mel? Ele, não, ele é um isso. tratamento de questões externas. Eu não sei se você fez, mas eu acho que algumas pessoas fazem laser até assim, gengiva, consegue fazer Sim, alguma coisa, né? sim, Mas eu não sei dizer, mas ele atinge até uma determinada camada, né? Ele profundamente também. ele não resolve. E a Não, aplicação vai depender do que a pessoa tem, né? Porque vai ter um medicamento para cisto, vai ter um medicamento para quando é uma fístula arteriovenosa. Aí o uhum, médico vai ter bem o diagnóstico para aplicar o remédio conforme o tipo de nódulo, cisto que a pessoa tem, né? exatamente. Né? Coisa. Cada caso é um caso, né? É, No meu caso, por exemplo, o meu caso ele é muito complexo, alguma como coisa. havia falado, aqui no lábio, na gengiva, é tudo assim, é tudo tomado, né? Tudo vascularizado, tanto que eu fiz essa cirurgia reparadora no lábio e assim, eu tive uma certa complicação no pós-cirúrgico, né? Com um inchaço, edema muito grande, pontos inflamaram, tanto que ainda está recuperando, né? Eu ainda sinto, sim, a cicatriz, ela bem assim, forte, né? Para a gente ter uma noção de que não é uma coisinha qualquer, não é um tratamento a laser, né? É uma coisa assim muito complexa. Não vai simplesmente remover, né? Eu fiz a cirurgia tendo essa consciência, não vai resolver o meu problema, né? Eu vou ter que aprender a conviver com ele, né? Não tem jeito, né? É isso que as pessoas também precisam entender, né? Recentemente eu publiquei um vídeo lá, tanto aqui na página do Instagram, quanto lá no grupo do Hemangioma. E deu uma certa polêmica, né? Eu não sei por quê, porque quando a gente fala de autoaceitação, autoestima, autoimagem, né, a gente não está falando para as pessoas não procurarem os tratamentos. Muito pelo contrário, eu incentivo a procura de tratamento. Só que o tratamento, ele não é cura. Infelizmente, é uma coisa que, inclusive, a doutora Heloísa falou para mim, quando a primeira consulta que eu tive com ela. Seu rosto, da sua malformação vascular, nunca vai ficar igual ao outro lado. Ela falou assim, ó, foi direta. E eu internalizei isso, né? Eu absorvi essa informação, eu aceitei isso. Que o meu caso é tratamento, é acompanhamento, mas eu vou ter que aprender a conviver com isso. E se eu não trabalhar a minha autoaceitação e a minha autoestima, como é que eu vou ficar? Né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou enfrentar as situações? Né? Como é que eu vou viver? Eu não vou viver, eu vou me esconder? Né? Durante muito tempo eu me escondi, com certeza. Né? Isso é algo que aconteceu, mas hoje eu aprendi a lidar com isso. Né? Então, assim, faça o tratamento, mas faça com aquela mentalidade de que não é algo estético e não é algo que vai ter cura. A malformação vascular não tem cura. A gente tem que entender, né, que assim, é a vascularização. Então, tá sempre vascularizando, vascularizando. Então, a gente tem que cuidar para não complicar, né? Exatamente. Mas vai ter o limite. E aí, depois de um tempo, pode ser que apareça de novo, né? Às vezes mais leve, vai depender muito do caso a caso, quanto aquilo foi, Uhum. né? Mas eu acho que, assim, acho que para a gente entender, acho que a melhor forma é essa a gente pensar. É uma vascularização. A vascularização é uma coisa ali viva, como tudo no nosso organismo, vai trocando célula, vai. Então, aquilo se revasculariza. Em função de Exatamente. muitos tratamentos, às vezes cessa
ou diminui muito. Então, se antes você teve que fazer X lasers, hoje você vai precisar fazer menos, você vai ter mais tempo para ter que ir lá fazer uma manutenção, né? Mas é isso, né? É saber que tem até um resultado estético, talvez não tem, né? Mas eu acho que é o cuidar, né? O cuidar dessa Uhum. saúde, que é o Exatamente. mundial, né? E, Exatamente. e você falou muito dessa coisa das mães falando desses comentários, e realmente, assim, a gente fica preocupada porque o que eu estou fazendo para o meu filho ser feliz? O que eu estou fazendo para o meu filho se sentir bem, né? Porque se eu só focar nisso, se eu achar que tudo está acontecendo porque esteticamente ele não segue um padrão, vai ficar mais difícil, né? Eu Uhum. queria saber de você, nosso tempo está acabando. Eu queria saber de você, você até já deu já as dicas, né? Assim, essa sua experiência, acho que te fortalece, te ajuda muito como psicóloga, né? E eu queria Uhum. saber de você, assim, como você percebe isso, como isso te ajuda na sua profissão, como que isso impacta os seus pacientes, porque eu acredito que já deve ter algum paciente que deve ter te questionado também. Como que é isso, assim, ser paciente, ser a psicóloga? O que você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acredito assim que quando a gente vivencia uma situação, por exemplo, traumática, uma situação de sofrimento, quando chega uma pessoa também em uma situação de sofrimento, por qualquer situação que seja, a gente consegue exercer a empatia, né? Essa questão da escuta, do acolhimento, você consegue se entregar totalmente para aquela pessoa que está em busca de ajuda, né? Então, ter vivenciado uma situação de sofrimento me faz exercer e ter cada vez mais empatia pelas pessoas, né? A questão da compreensão também, de entender o que aquela pessoa está passando, sem julgá-la, né? Sem criticá-la, da forma como ela se apresenta ali para mim, né? Então, essa experiência, ela é muito transformadora, né? E quando eu escolhi o curso de psicologia, eu escolhi porque eu queria ajudar pessoas, transformar a vida das pessoas da forma como a minha foi transformada com a psicoterapia, porque me ajudou muito, né? Foi assim algo que me motivou. Não foi totalmente a cura para aquilo, mas foi um impulso que eu tive de despertar aí, de consciência e, não, agora eu também quero fazer isso, né? Me identifiquei com a psicóloga que me acompanhava, fiz durante muitos anos, e eu falei, não, essa é a minha missão, né? Minha missão é ajudar outras pessoas, né? Então, é isso, né? A minha experiência que eu passo para as outras pessoas também. Ai, que bacana, que bacana. Ai, será que dá? A gente tem 3 minutinhos. Ai, que Bom, pena. passe e volta, hein? Sua malformação te impediu de fazer alguma coisa? De forma alguma. Eu que me limitei. A minha limitação fui eu que criei. Dá para ser forte o tempo todo? Não. Tem que permitir, né, o sofrimento de vez em quando, né? Exatamente. Permitir sentir para ressignificar aqueles sentimentos negativos, né? Aquela carga negativa. Para quê? Eu gosto muito de usar essa palavra ressignificação, né? Dentro da psicologia a gente usa muito. O que é? É você dar um novo significado para aquilo que você está sentindo, para aquela sua angústia, né? E dar lugar a novos sentimentos, a novas formas de ver, de olhar, de lidar. Isso mesmo. Ai, Mel, foi muito legal, foi muito bom. Que papo passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Eu vou então já me despedir, te agradecer demais por ter dado esse espaço aqui para a gente conversar. Estou à disposição para sempre que precisar, que quiser falar, esse espaço é de fala. E Uhum.
Agora, os últimos minutinhos são seus, se você quiser deixar um recadinho final. É isso. Só queria agradecer pela oportunidade, né? Como havia falado no início, esse espaço aqui de discussão, isso é muito importante. A gente precisa disso, né? A gente precisa de voz, a gente precisa ter essas iniciativas, né? E eu deixo um recado também para quem tem dificuldade nessa questão de autoaceitação, autoestima, que faça psicoterapia. Né? É muito bom, é muito transformador, é puro autoconhecimento, é difícil em alguns momentos, sim, mas é transformador. Né? E eu deixo também, né, quem quiser conhecer a minha página no Instagram, fique à vontade, quiser entrar em contato comigo, estou à disposição, né? Pais, mães, famílias, crianças. Já Estou estou aqui. pensando aqui numa coisinha, que depois eu vou te falar, para a gente fazer uma roda aí de conversa. Ah, que ótimo. Acho que Com vai ser legal. certeza. Vamos sim. Vamos falar sobre. Tá bom? Então, boa Tá noite. bom. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo especial na sua filha, Luísa. E até a Obrigada. próxima. Gente, obrigada. A live fica salva. Divulguem, compartilhem e participem. Quem quiser também fazer uma live, é só entrar em contato comigo, tá bom? Beijo, boa noite para todo mundo. Obrigada, Boa Mel. noite. Obrigada. Tchau. Tchau.